Um pequeno passo que pode mudar tudo na sua vida. Você já sentiu que está preso no mesmo lugar, mesmo tentando de tudo para mudar? E se eu te dissesse que existe um único passo, simples, mas poderoso, capaz de transformar completamente sua vida? Hoje, você vai descobrir o que é esse passo, porque ele funciona e como aplicá-lo ainda hoje. Fica comigo até o final, porque isso pode ser o começo de uma nova jornada para você. Tela pisca com a frase: um pequeno passo que muda tudo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre transformação. Real, prática e possível. Você já se sentiu preso, como se estivesse tentando mudar, tentando melhorar, mas sem sair do lugar? Talvez você pense que precisa de algo grandioso, algo fora do comum, para finalmente transformar sua vida. Mas e se eu te dissesse que um único passo, pequeno e simples, pode ser o início de tudo que você busca? Sim, às vezes o que falta não é um plano complexo, nem uma mudança radical. O que falta é só dar o primeiro passo, ainda que pareça insignificante. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual passo é esse, porque ele tem tanto poder e como você pode aplicá-lo ainda hoje. E não é mais uma promessa vazia. É algo real, acessível, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive você. Então, se prepara, porque até o fim desse vídeo, você vai ter a clareza que precisa para sair do ponto onde está. Fica comigo até o final, porque talvez, só talvez, hoje seja o dia em que tudo começa a mudar. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal se você acredita no poder da transformação pessoal. Aqui, a gente fala sobre progresso, propósito e pequenas atitudes que geram grandes resultados. Vamos juntos nessa caminhada. Agora respira fundo, coloca sua atenção aqui, porque isso pode realmente ser um divisor de águas. Pode parecer exagero agora, mas daqui a alguns minutos você vai entender exatamente do que eu estou falando. Vamos começar pelo maior erro que impede a maioria das pessoas de mudar: a crença de que mudança verdadeira só acontece com ações gigantes. É aí que tudo começa a dar errado. Vamos falar sobre isso agora. O mito da grande mudança. A maioria das pessoas acredita que, para mudar de vida, precisa fazer algo grandioso. Começar uma nova carreira, largar tudo, mudar de cidade, abrir um negócio milionário do dia para a noite. Mas sabe o que realmente muda a vida? A constância em coisas pequenas. É aquele hábito que você faz todo dia. Aquela escolha que parece insignificante, mas que repetida cria um novo caminho. As grandes transformações são consequência de pequenas decisões consistentes. Exemplo visual: uma bola de neve pequena rolando colina abaixo, crescendo aos poucos. A gente cresce ouvindo que para mudar de vida é preciso fazer algo extraordinário. Sair do emprego, abrir um negócio revolucionário, mudar de cidade, cortar todos os hábitos ruins de uma vez. Mas a verdade é que essas grandes mudanças só funcionam quando tem uma base sólida, construída com passos pequenos e consistentes. O grande erro está em achar que a transformação precisa ser dramática. Na realidade, ela é discreta, progressiva, quase imperceptível no começo. Pensa numa escada. Você não precisa pular do primeiro para o último degrau. Você só precisa subir um degrau de cada vez. E o primeiro é sempre o mais difícil, mas também o mais importante. O problema é que a maioria das pessoas espera um momento ideal para começar. Mas esse momento nunca chega, porque ele não existe. Transformação não começa com revolução. Ela começa com uma escolha, com um gesto, com uma pequena ação. Talvez seja levantar da cama 10 minutos mais cedo, ou escolher água em vez de refrigerante, ou parar por 5 minutos para respirar e pensar no que está te travando. Parece pouco, eu sei, mas isso é o que dá início a uma nova trajetória.
O segredo está na constância dessas pequenas ações. Uma decisão repetida todos os dias se transforma em identidade. E quando sua identidade muda, sua vida muda junto. Agora que você entende isso, vem comigo descobrir o que significa dar. O primeiro passo. O poder do primeiro passo. Todo mundo quer chegar no topo da montanha, mas ninguém quer dar o primeiro passo da trilha. E aqui está o segredo. O primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser dado. Exemplo, alguém colocando o tênis para correr pela primeira vez, ou abrindo um livro após anos sem ler. Esse passo pode ser dormir 30 minutos mais cedo, beber mais água, escrever por 5 minutos o que você sente, dizer não para uma coisa que você sempre aceita, assistir menos, 15 minutos de redes sociais. Não subestime o que parece pequeno. O que importa é que esse passo quebra o ciclo da inércia, e isso muda tudo. Dar o primeiro passo pode parecer algo simples demais para ter impacto, mas ele carrega algo que nenhuma outra etapa do processo possui: o poder de romper com a estagnação. Quando você dá esse passo, por menor que seja, você está dizendo: eu não aceito mais viver no automático. Você está saindo do modo espera, está assumindo o controle. Mesmo sem saber o destino final, você começa a caminhar. E isso, por si só, já é um ato de coragem. O primeiro passo pode ser simbólico, como escrever seus objetivos em um papel, ou prático, como fazer 10 minutos de atividade física. Talvez seja emocional, mandar uma mensagem pedindo perdão, ou mental, decidir que vai parar de se sabotar. O mais importante é que esse passo gere movimento. Porque quando você se movimenta, você envia um sinal para o seu cérebro de que você está no comando. Você prova para si mesmo que é capaz de sair do lugar. E esse sentimento é viciante. É por isso que muitos grandes processos de transformação começaram com atitudes quase imperceptíveis. O que importa não é o tamanho do passo, mas o impacto que ele tem na sua identidade. É o primeiro passo que rompe o padrão, que muda a frequência da sua vida. E é isso que abre as portas para todas as outras mudanças. Então, não espere estar pronto. Só comece. Comece. A mudança começa dentro antes de qualquer transformação externa. Algo precisa mudar aqui dentro. E esse pequeno passo representa exatamente isso. Uma decisão interna de agir, mesmo com medo, uma escolha de assumir o controle, mesmo sem saber o resultado. Você não precisa ver a escada inteira, só o primeiro degrau. Martin Luther King Jr. A mudança verdadeira começa no momento em que você decide não ser mais espectador da sua vida. Toda mudança verdadeira começa dentro de você, antes de aparecer no mundo lá fora. Antes de emagrecer, você muda a forma como se enxerga. Antes de enriquecer, você muda a sua mentalidade sobre dinheiro. Antes de viver um propósito, você muda o que você acredita sobre si mesmo. Esse processo é invisível no início, mas é ele que sustenta qualquer transformação externa. E sabe o que simboliza esse primeiro passo? A sua decisão interna de não aceitar mais a vida no piloto automático. É como se você dissesse para si mesmo: eu não vou mais viver sem intenção. Esse pequeno gesto é um reflexo de algo muito maior, o seu compromisso com uma nova versão de você. Por isso, não subestime esse passo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça irrelevante, ele representa uma mudança de identidade. Você começa a se ver como alguém que se movimenta, que escolhe, que age, e essa nova identidade vai te puxando aos poucos para ações mais consistentes, e essas ações vão gerando resultados, e os resultados vão alimentando a sua autoconfiança. E quando você menos espera, o ciclo da transformação se estabelece, mas tudo começou dentro, com uma decisão, com um passo. Com você, o que você pode fazer hoje, agora que você entendeu o poder de um pequeno passo? A pergunta é: qual será o seu?
Vou te dar alguns exemplos práticos para você escolher um e aplicar hoje mesmo. Se você quer mais clareza, escreva em uma folha o que está te travando. Se você quer mais disciplina, comece dormindo e acordando no mesmo horário por 3 dias. Se você quer mais propósito, faça uma lista do que te faz sentir vivo. Se você quer melhorar sua saúde, faça 10 minutos de caminhada. Agora, o segredo é: escolha só um e comece. Hoje, o que você pode fazer? Hoje, agora que você entendeu tudo isso, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber não muda nada. Agir muda tudo, e a melhor hora para agir é agora. Você não precisa de um plano perfeito, nem de tempo sobrando, nem de motivação. Você precisa apenas escolher um pequeno passo prático e fazer. Hoje. Sem desculpas, sem adiar, sem esperar o momento certo. Abaixo, vou te dar alguns exemplos para você escolher o seu. Quer mais clareza mental? Escreve 3 coisas que estão te preocupando. Quer melhorar sua saúde? Levanta e caminha por 10 minutos agora. Quer mais propósito? Anota 5 coisas que te fazem sentir vivo. Quer mais disciplina? Coloca um alarme e vai dormir no horário certo hoje. Você só precisa escolher um só, e fazer. E amanhã faz de novo, e depois de amanhã também. É assim que começa uma nova história. E não se iluda. Você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa começar para ficar pronto. O efeito dominó. Primeira peça de dominó é pequena, mas quando cai, ela derruba a próxima. E a próxima. E a próxima. E no final, o impacto é gigante. Assim funciona com o primeiro passo. Ele pode parecer insignificante, mas ele desencadeia um processo. Você lê uma página, depois termina um capítulo, depois termina o livro. Depois, muda de mentalidade. Você faz uma caminhada, depois corre 1 quilômetro, depois participa de uma maratona, você grava um vídeo, depois mais um, depois tem um canal inteiro. Tudo começa pequeno, mas só começa porque você derrubou a primeira peça. O efeito dominó é real, mas ele depende de você empurrar a primeira peça com intenção. Essa é a diferença entre quem muda e quem só deseja mudar. Quem age, ainda que com medo, ativa esse efeito. E a cada pequena vitória, a motivação cresce. O ciclo se retroalimenta. E, de repente, você se torna aquilo que antes parecia impossível. Tudo por causa de um pequeno passo. Então agora eu te pergunto, qual vai ser o seu primeiro passo? Não precisa ser grande, nem impressionante. Só precisa ser real. Escolha agora. Comprometa-se com ele e comenta aqui embaixo qual passo você vai dar ainda hoje. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e começa esse movimento juntos. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Aqui você vai encontrar conteúdo que te impulsiona a evoluir todos os dias. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E lembra, a vida que você quer viver começa com um passo, e esse passo só depende de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá,